pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Geomedic. Eu tô convidando vocês agora para vir no meu canal. Esse canal já existe há algum tempo, nós temos alguns vídeos sobre os nossos embarques, sobre as nossas viagens. Mas eu vim falar com vocês agora, nesse vídeo, sobre um assunto super pedido pelos nossos passageiros, pelos nossos clientes, né? Que é sempre um assunto aqui na agência, que é o visto americano. Então eu vou vir aqui com a minha experiência de 10 anos nessa documentação, na produção dessa documentação, nesse DS 160, que é o visto americano para turismo. Eu vou vir falar para vocês tudo que eu sei. E o título desse vídeo que você tá vendo agora é o melhor vídeo sobre o visto americano que você virá nos últimos tempos. Isso é real, gente. Então assim, ó, dá um like aqui, se inscreve no canal da Tia Geomedic e curte, aproveita sempre esse conteúdo incrível que a gente tá fazendo pra vocês, tá? Gente, por que desse título, tá? Por que é o melhor vídeo sobre visto americano que você vai ver? Tem alguns pontos sobre o visto americano que, com a experiência que a gente tem, que eu tenho, por tudo que eu já vivenciei com passageiros, né, com a minha família, enfim, com passageiros, com clientes, com viajantes mesmo, né, de todos os tipos, de todas as regiões, de todas as classes econômicas, tá, perfis, passando por diferentes questões políticas, né, americanas, questões de imigração, formalidades americanas. Então, eu tenho muitos detalhes para contar para vocês. E o principal objetivo desse vídeo é deixar vocês preparados, vocês confiantes para ter sucesso na obtenção do visto americano, tá? O visto americano está muito ligado a isso, a essa preparação. Estar bem formatado, estar preparado para essa entrevista, tá? Então eu venho mostrar para vocês, a partir de toda essa bagagem que eu tenho, o quanto é importante se preparar, tá? Muito importante. Um dos pontos, assim, ó, eu vou tentar ser bem didática, bem clara no vídeo, mas um dos pontos que é importante já levantar, primeiramente, por que a entrevista do visto americano não é algo simples? Por que existe tanto mito? Por que existe tanta formalidade? Por que é tão assustador algumas vezes, né, a entrevista do visto americano? O que eu quero dizer para vocês é que quando a gente vai fazer a entrevista para o visto, a gente não está indo lá para receber o visto americano. Nós estamos indo lá em frente a oficiais americanos, tá? Então, assim, não são trabalhadores comuns dos Estados Unidos que vão nos conceder o visto. Não são trabalhadores americanos comuns, né? Assim, que foram selecionados para conceder visto. Quem concede o visto, quem decide em nos conceder a entrada nos Estados Unidos são os cônsuls. Cônsul, gente, é um oficial americano. Um cônsul, ele tem uma função diplomática que é... O que é essa função diplomática dele? Proteger as fronteiras dos Estados Unidos. Então nós vamos estar lá na entrevista, quando a gente chegar lá, que está de frente para o cônsul, né, o entrevistador, digamos assim, ele não é uma pessoa que está ali para nos dar a entrada dos Estados Unidos. Não, ele está ali para proteger a fronteira do país dele. Então, por isso dessa dificuldade, ele está ali para analisar o nosso perfil e entender se a gente vai ser um risco para o país ou não. Então, a gente precisa entender primeiramente isso. Por quê? Porque isso muda a nossa postura na entrada no consulado. A gente não vai ir e se comportar de qualquer forma. A gente vai estar diante a um oficial. Um oficial. O que simboliza um oficial aqui no nosso país, né? A gente tem algumas diferenças. Por exemplo, um policial, infelizmente, no nosso país, ele não é visto como um policial americano que os americanos enxergam, né?
no Brasil, os profissionais em si são muito desvalorizados, né? Principalmente os profissionais do governo, né? Muitas vezes são desvalorizados, desmerecidos pela população, o que está totalmente errado. Nos Estados Unidos há uma supervalorização disso, né? Há um respeito muito grande. Então, um cônsul, ele tem uma formalidade muito grande. Então, a gente tem que já interpretar isso, né? Visualizar esse cenário, interpretar isso e saber que um cônsul, ele está ali, além de toda essa formalidade que exige a função que ele está ali, ele não está ali para te conceder nada, ele está ali para proteger a fronteira e fazer uma análise do seu perfil. E a partir disso, ver se você pode ou não entrar nos Estados Unidos. Então a gente precisa entender que o visto americano tem essa dificuldade devido à proteção da fronteira. Certo? Muito bem. Vamos passar para a parte prática, então. Num visto americano, quais são as etapas, né? O que eu preciso para chegar no dia da entrevista e entrar lá no consulado e fazer o meu documento? Eu preciso de quatro coisas, 4 pontos. 4 pontos são obrigatoriamente precisos para apresentar. 4 pontos você vai ter que estar ali, tá? O que você não pode deixar em casa, esquecer que daí você não vai conseguir entrar no consulado? Primeiramente, o seu comprovante, um comprovante, uma única folha, comprovante do preenchimento do seu formulário 10.160, né? Então, anteriormente à sua entrevista, você já deve ter preenchido um formulário, tá? Esse formulário aqui da Tia Geomed, que a gente é especialista em preencher, tá? Se você quiser entrar em contato com a gente, entre em contato pelo nosso Instagram. Você vai poder solicitar esse serviço. Esse serviço aqui, ele é muito bom, ele é incrível, porque ele tem todo o meu aval com os profissionais que trabalham com isso, né? Eles têm meu aval, a gente discute, conversa as situações, né, que acontecem aqui. Então, a gente sempre se prepara muito para deixar esse formulário bem formatado para você fazer a sua entrevista, tá? Então, você preencheu todo esse formulário 10.160, você não vai levar todo o preenchimento, você vai levar uma folha só, que é o comprovante com o códigozinho de barra que tem ali, que é o seu comprovante que você preencheu. Então, essa folha é imprescindível, é obrigatória. Segundo, seu passaporte você vai ter que levar. Esqueci o passaporte, nem vai entrar, então leve seu passaporte. Esses 2 documentos não tem o que fazer, é obrigatório. Tem mais 2 documentos que, dependendo do consulado, você vai levar ou não, tá? Que é 2 fotos 5x7 ou 5x5, que você vai levar se no preenchimento do seu formulário você escolher a cidade e depois de escolher a cidade que você vai ir, né, no consulado, o consulado que você vai ir, né, se você vai em Porto Alegre, ou se você vai em São Paulo, ou se você vai no Rio, ou se você vai em Brasília, ou se você vai em Recife, são 5 consulados no Brasil. Se você vai, dependendo da escolha que você faz, eles abrem em seguida uma aba dizendo que você necessita levar 2 fotos 5x5 ou 5x7. Essa foto, gente, quando solicitada, ela tem alguns critérios. Então, por exemplo, se você vai fazer, vai contratar um despachante, como nós temos aqui na Tia Geomédica, a gente vai dar todos os detalhes dessa foto, inclusive quanto à questão de qualidade, porque nós temos casos de pessoas que levaram fotos, né, as fotos, e as fotos não tinham uma qualidade boa, as pessoas tiveram que sair do consulado, procurar um lugar para tirar foto, enfim, tá? Então, você vai levar a foto, caso seja solicitado na hora do preenchimento, e se você tiver com despachante, ele deve lhe alertar sobre isso. E, por último, é que você deve levar, eu aconselho, muito importante, levar o agendamento, tá? Diz que é obrigatório, mas se você chegar lá sem o seu agendamento, o agendamento é um comprovante que você agendou para aquele dia. Se você chegar lá e dizer assim, esqueci meu agendamento, mas ele verifica lá pelo seu DS que você tá agendado, beleza. Mas o problema é o seguinte, se você esquece o seu agendamento e verifica no sistema e você não está lá. Aí você não tem como comprovar o seu horário ali. E às vezes você saiu de uma cidade, viajou, sei lá, eu já tive pessoas que viajaram quando não tinha consulado, por exemplo, em Porto Alegre, né? Saíram de Porto Alegre para São Paulo. Chega lá, não é o dia do seu agendamento e você não tem um comprovante.
Então, o ideal é que você leve o seu agendamento. Então, você tem que levar 4 coisas com você. O seu comprovante de preenchimento DS-160, uma folha apenas, só o comprovante do preenchimento. O seu passaporte imprescindível, foto quando solicitada e o seu comprovante de agendamento. Perfeito. Não precisa levar comprovante de pagamento, não precisa levar o formulário preenchido, tá? Mas aí é muito importante você saber o que foi preenchido no formulário. Muita gente, até mesmo acontece aqui, preenche o seu formulário de uma forma muito aleatória, de uma forma muito vazia, sem grandes aprofundamentos. A gente tem que discutir muito para tentar lapidar bem, deixar, não lapidar, mas fomentar, digamos assim, né? Alimentar este formulário. E quando chega a véspera da viagem, o passageiro não sabe mais o que está ali. Então, esse formulário ele tem que ser preenchido. Quando você vai preencher, seja você ou se você vai contratar esse serviço, preencha de forma íntegra, preencha de forma completa, preencha com todos os dados possíveis, tá? É muito importante para o consulado, ele perceber que você preencheu de forma concisa, que não há lacunas, que não há muitas perguntas em branco, que não há respostas tão evasivas. Isso é muito importante, certo? O nosso famoso capricho. Preencha com capricho o seu formulário. Não tenha preguiça nesse momento. São aproximadamente 90 perguntas e que agora é necessário também que você tenha, que coloque ali as suas redes sociais. Gente, as suas redes sociais têm que estar ali. Então, é muito importante, né? Organizar as suas redes sociais quando você for solicitar um visto americano. Eu posso conversar muito com você sobre isso, né? Deixa nos comentários aqui o que você quer saber a mais depois sobre esse vídeo, tá? Você vai preencher essas perguntas. Aqui na Tia Geomedic a gente faz um trabalho muito interessante quanto à questão de revisar o que está faltando, né? Conversar com esse viajante, né, sobre as perguntas. Se tem coisas que nos deixam em dúvida, nós questionamos, né? Quanto à profissão, né? Então, vamos lá. O que o americano, o que o cônsul espera do seu formulário para lhe conceder um visto? O cônsul, ele está esperando que você apresente para ele a sua profissão, o seu trabalho, qual é a sua estrutura, o que você tem no Brasil que faz com que você se enraize aqui. Você tá entendendo o que eu estou falando para você? O que faz, o que mostra que você está enraizado, que você e a sua família está enraizado, que vocês têm compromissos com o Brasil. Não é simplesmente um emprego ou uma empresa, né? Muita gente quer botar, é que eu tenho empresa, eu tenho MEI, eu tenho, enfim. Não, gente, ele quer raízes. Ele quer coisas mais profundas. Então, a gente tem que perceber isso. Num formulário bem preenchido, a gente consegue colocar essa profundidade. A gente consegue colocar a matrícula dos filhos da escola, os empregos anteriores, a profissão, o desenvolvimento que faz no dia a dia, as férias programadas, a carteira de trabalho, né, todos os bens, a conta bancária. Então, tudo isso é importante estar detalhado nesse formulário DS-160. E vocês têm que estar totalmente integrado a essas informações, né? Mostrar isso ao cônsul, certo? Bom, tia Jo, olha só, vários amigos meus já foram fazer o visto e levaram uma pasta cheia de documentos. E você falou que são só 4 obrigatórios. Que documentos são esses que eles levaram? Os documentos que eles levaram não são documentos obrigatórios. São documentos que, porventura, o cônsul poderá solicitar a você para que prove, para que comprove as informações que estão no formulário. Por tempos, a cada 1 ano, 2 anos, esse comportamento vai mudando. Eu sou da época que tenho visto há muito tempo atrás e que é da época que você falava 2 coisas lá, eles nem checavam e já te davam um visto. Eu sou dessa época, né? Então, assim, foi muito fácil o meu formulário. Tem pessoas que até hoje vão fazer o formulário e acaba sendo fácil assim. Ah, tia Ju, fui lá fazer, tava tudo certo.
Quanto a menores de idade, por exemplo, você deve estar se perguntando: ah, mas a minha filha vai viajar sozinha com a tia Jo. E aí, como é que é? Bom, isso, pessoal, manda um direct, deixa no seu comentário que eu vou responder para você. O menor de idade, sim, tem uma certa, digamos, facilidade em tirar esses documentos, né? Principalmente se vai viajar com uma empresa que vai formatar todo esse formulário, que vai, né, responder este formulário, que vai trazer esse respaldo. Mas se você vai, né, preencher o seu formulário 10.160, ele tem que ter informações, então, que você possa comprovar, porque hoje, diferente da época que eu fiz, esse formulário hoje, essa entrevista hoje, principalmente com o governo atual, ele faz, então, aproximadamente 3, 4 anos que está sendo muito mais rigoroso. Aumentou a proteção da fronteira, né? Digamos que o governo do Donald Trump, ele deixou mais restrito a entrada do turista. E muitas vezes você já deve ter ouvido reprovações de vistos que não tinham como ser negados. Então tem histórias, né? Histórias não, a gente também tem esses casos aqui, pouquíssimos, mas às vezes acontece de pessoas que têm comprovação de tudo e têm o visto negado. Então, o governo do Donald Trump tem uma política de aprovação e reprovação que muitas vezes nos questiona, né? Mas enfim, pessoal, a nosso índice de reprovação é bem baixo aqui na Tia Geomagic, tá? E o que é legal aqui na Tia Geomagic é que quando a gente tem alguma suspeita de reprovação, a gente joga muito limpo com este cliente, né? Olha, o seu visto pode ter complicações, né? Poderá haver uma reprovação. E agora eu vou trazer uma cereja pro bolo desse vídeo, gente. Uma coisa que eu sempre trago para os meus clientes, que é incrível e que acalma o coração e que faz com que o sonho desse visto americano, da entrada nos Estados Unidos, seja muito mais, não digo fácil, mas mais tranquilo esse processo, tá? Muitas vezes, quando a pessoa vai fazer um visto americano e que tem visto negado, é uma frustração. É um dia de luto, tá? É um dia não legal, as pessoas choram, ficam decepcionadas, o sonho acabou, cria uma revolta, uma tristeza, um desapontamento, querendo achar culpados. Gente, é algo assim devastador e eu super compreendo. Mas o que a gente tem que deixar agora? Claro, eu faço uma pergunta para você. Ao tirar o visto, ao ser solicitante de um visto americano para realizar o sonho Disney, o sonho de conhecer os Estados Unidos, o que de pior pode acontecer? Aí vocês vão dizer, Tia Jo, ter o visto negado, isso é o pior que pode acontecer. E se eu disser aqui para vocês que não, que isso não é o pior que pode acontecer? Existe vida após o visto negado, tá, gente? Existe sim, tem que tirar esse peso das costas de que eu tenho que ter a obrigação de ter o visto aprovado. Isso já alivia muito do processo de entrevista, da sua postura e tudo mais, tá? Se o visto for negado, existe vida sim, a gente pode retomar esse formulário, tá? E se você fizer com a Tia Geomagic, a gente não tem a cobrança da segunda etapa, de refazer novamente, não, você só vai pagar as taxas pro consulado, mas a nossa parte de produção, né, de preenchimento, você não vai ter novamente que pagar. Claro, tem um custo, $160, o dólar tá alto, deslocamento e tudo mais. Mas pense comigo, esse documento, ele dura 10 anos, ele é vigente por 10 anos. O custo-benefício dele é muito bom, porque você vai ter um documento para ir para os Estados Unidos durante 10 anos. Então, o investimento dele não acaba sendo tão caro se você pensar no quanto você vai poder utilizar esse documento por longo tempo. Eu quero dizer para vocês que, quando o visto é negado, existe uma estatística
que quando você vai fazer de novo pela segunda vez, você tem maiores chances de ser negado do que na primeira, tá? Tia Jo, você tá falando isso, que horror! Então eu vou fazer pela segunda vez e ser negado de novo, né? Mas existe uma estatística que diz que na terceira vez, dificilmente um visto é reprovado. Por quê? Porque você mostra que você tá querendo muito ir para os Estados Unidos de férias, que você realmente é bem organizado, que você tá bem estruturado, você tá bem planejado, organizado, você está no terceiro momento de replanejamento e reorganização do seu formulário 10.160. Então, o investimento em dinheiro vai ficar alto? Vai, tá? Se tivermos que fazer 3 vezes, sim, ainda mais o dólar na situação que está. Mas é o sonho, né, gente? É a nossa prioridade. Então, se nós temos um sonho, né, se torna a nossa prioridade. Então, existe isso, certo? Existe esse momento pós a reprovação de visto, negação de visto, e que você tem que pensar que isso existe. Então tem que estar preparado se for negado. Eu vou tentar na segunda vez, pode ser negado de novo, mas na terceira eu vou conseguir. Vai chegar um momento que eu vou conseguir. Ah, tia Jo, você acha que eu sou rico, então que eu vou ficar fazendo documento assim? Gente, não é isso que eu estou pensando de jeito nenhum. Estou dizendo que há essa probabilidade, essa possibilidade, essa estatística que isso pode acontecer. O que a gente não pode deixar acontecer é desistir dos nossos sonhos. Se ir para os Estados Unidos, curtir a Disney, Nova York, a Califórnia, que foi o meu sonho de vida e que eu faço do meu trabalho, a minha vida, né? Se for isso que você quer, a gente trabalha e consegue, né? Então você tem que ver qual é a sua prioridade, certo? Eu posso entrar, desse vídeo, eu posso puxar detalhes para vários lados, né? Sobre as perguntas, sobre a entrada no consulado, sobre, né, o desdobramento do 10.160, como que a gente produz aqui, a preparação para a entrevista, tudo isso eu poderia falar nesse vídeo, mas infelizmente ele ia ficar muito longo e cansativo. Então assim, eu deixo aqui aberto embaixo para que você comente esse vídeo, fala, né, se inscreve, pede, manda direct no Instagram que eu vou tirar mais dúvidas. E eu recomendo, né, se você está inseguro, solicite um despachante para o seu visto. Seja na Tia Jo Medic, que eu garanto a qualidade do nosso trabalho, seja um outro prestador de serviço de qualidade, né? Se você está inseguro, ou se você tem segurança de sentar e a paciência e formatar com uma boa qualidade, eu recomendo que você coloque a mão na massa, certo? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui nesse canal da Tia Jo Medic, que vocês dedicaram esse tempo para me escutar e fica aí também a dica pro próximo vídeo. Eu já tô preparando outras coisas, mas dá a dica aqui embaixo também, certo? Beijo!